Olá pessoal, bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite. Graças a Deus, né, pessoal? Mais um dia aqui a gente continuar o nosso processo da nossa consciência, né, pessoal? Nessa realidade, tá? Eu sei que a gente passa dificuldade, encontra momentos às vezes que não é bom aqui, mas faz parte do nosso processo, tá? Para a gente crescer, para a gente avaliar, para a gente ir melhorando também, tá? A nossa, expandindo a nossa consciência, a gente melhorando como pessoa, espiritualmente, tá? Então tudo isso faz parte do processo, do pacote que a gente vem viver aqui, tá, pessoal? Eu quero agradecer, antes de a gente começar o nosso estudo hoje, né, pessoal? Quero agradecer a vocês aí novos, tá, pessoal? Vocês que estão até surpreso aí, comentando aí que tá surpreso com o estudo, né, pessoal? Isso é importante, isso dá para perceber que vocês assistiram o vídeo, né? O meu vídeo simples aqui no meu canal simples, tá? E o negócio de tudo é que eu vejo pessoas escrevendo, nossa, me surpreendeu. Nossa, que coisa boa! Nossa, que coisa boa de se ouvir, né? Então, pessoas escrevendo isso aí nas minhas redes sociais, né, pessoal? Surpreso assim. Ainda bem que, graças a Deus, que foi coisa boa, né? Ainda bem que não foi coisa ruim. Né? Teve uma que diz assim: nossa, eu tô espantada. Que coisa gostosa de se ouvir. Nossa, isso é muito gratificante, tá, pessoal? Para mim, tá? É, eu que já tô um tempinho aí falando disso aí, ouvir isso que vocês tiveram a impressão do estudo, da maneira que eu tava falando, né? Isso é muito bom, tá? Espero que vocês continuem, tá? Continue aí no meu canal, é o único meio que a gente tem de comunicação, né, pessoal? É através desse canal aqui que eu abri, por isso que eu abri esse canal, porque, né, eu sei que vocês já passaram por muitos tipos de grupo religioso, né, pessoal? Mas vocês não ouviram isso. Isso significa que vocês colocarem, nossa, que coisa boa de ouvir. Então, é uma coisa nova que você não ouviu, né, pessoal? Que é a verdade, né, pessoal? É essas coisas com a sinceridade, com a maneira que eu estou passando. Então, isso se torna um atrativo para o ouvido daqueles que é espiritual, tá, pessoal? Né? Como a pessoa pode imaginar, nossa, nunca tinha visto isso, nossa, me surpreendeu, tal, escrevendo essas coisas, né? A pessoa tirou o tempo dela lá para observar meu vídeo e depois escreveu o que ela sentiu assistindo meu vídeo, né? Então, por isso que eu agradeço muito, tá? E às vezes até essas pessoas, tá, pessoal? Elas nem sabem conscientemente está sendo dirigida pela espiritualidade para ver meu vídeo, para fazer ela pensar, para fazer ela refletir, tá? Então, ela está sendo direcionada pela espiritualidade e às vezes nem sabe, tá? Ela às vezes se debate com o meu vídeo aí nunca me viu. Aí eu digo, nossa, eu assisti o vídeo, nossa, que eu fiquei impressionado, nossa, que coisa boa de ouvir. Ainda bem que é coisa boa, né, pessoal? Já pensou se fosse ruim, né? Então, graças a Deus, tá, pessoal? Isso é a espiritualidade fazendo, trabalhando na nossa vida, né, pessoal? E a gente precisa deixar que essa frequência, essa espiritualidade trabalhe no nosso ser, tá? Que é o tema que a gente está falando, né, pessoal? A gente está falando aqui sobre esse tema, né? Qual é o tema mesmo, pessoal? A gente esqueceu. Vamos lá, vamos ver aqui.
Pra gente recapitular, né, pessoal? É tanto tema que às vezes tem que voltar lá para saber qual é o tema que eu tô falando, né, pessoal? A gente não. A gente já falou da dor da alma, não foi? A dor na alma, então não é essa. É o qual aqui, cadê? Aqui. Aqui a gente tá falando sobre o que é a desintegração do ego, né? É isso, pessoal, tá? Muitas pessoas estão sendo chamadas, né? Quando ela é chamada para a espiritualidade, né? Esse chamado da consciência, que não é um chamado para ir para algum lugar, igreja, tá? Os evangélicos entendem chamado quando ele é chamado para ir para a igreja dele. Não é isso, tá, pessoal? Eu vou até explicar sobre essa situação, né? O que é o chamado da consciência. Vocês não sabem isso, né? Porque tem o chamado da Bíblia ali, né? Que é o chamado da consciência. Os pastores colocaram aquele chamado como você chamado de ir fazer obra no templo físico, né? Essas coisas, tá, pessoal? E não é isso, tá? É um chamado para você entrar nesse processo de desintegração do ego. Então, é um chamado para a gente ir trabalhando e desprendendo das coisas, né? Aqui materiais, das coisas emocionais, tá? A coisa do nosso ego aqui, que a gente está vivendo aqui. Entende, pessoal? Então, esse é o chamado daqueles que são despertos, tá? A obra é em você. Quando você faz a obra em você, a obra vai passando para as outras pessoas, tá? Então, só estou passando a informação. Se vocês estão nesse processo, ou vão entrar nesse processo, vocês tomarem consciência disso. Que muitos não têm, tá, pessoal? Mas tá tudo certo. Eu também não tinha, tá? Teve tempo da minha jornada aqui, eu também não tinha, mas eu fui pegando, fui estudando, fui, né, tive tendo experiência para entender as coisas espirituais. Então tudo isso contribuiu para a minha psique agora que é o trabalho da espiritualidade, tá? Na minha vida. Espero que vocês façam também na sua vida, tá? Aí, ok, o que é essa desintegração do ego? E por que temos que entrar nesse processo de desapego? Por quê, pessoal? Hã? Entende? É isso, tá, pessoal? Eu tenho visto muitos vídeos, muitos podcasts, muitos evangélicos, católicos, espíritas, tá, pessoal? E eu vejo ainda a maioria ainda dessas pessoas que são líderes aí desses lugares, tá, pessoal? Estão muito atreladas ainda à religiosidade, às coisas, tá, pessoal? Então, por isso que a espiritualidade, tá levantando pessoas que não estão vinculadas a nenhum grupo desse religião. Principalmente eu aqui, tá, pessoal? Não tenho nenhum vínculo com nada, por isso que mais pessoas ficam perguntando qual é a igreja, qual é o grupo, qual é o nome do, né? Por isso que eu não coloquei no meu canal aqui nenhum nome fictício, né? Nenhum nome assim, espiritualidade livre, né? Não coloquei porque isso dá a entender que é algum lugar, algum grupo. Se a gente tiver um grupo, né? Não colocar nome, né, pessoal? Né? Como os evangélicos sempre faz, o grupo a batalha dos escolhidos, não sei o que, não sei o que. Então, porque isso dá a entender que é um grupo, sabe, uma igreja, esses negócios, tá, pessoal? Por isso que eu não coloquei aqui no canal, coloquei o meu nome, tá? Coloquei o nome aí o canal tem o meu nome aí, tá? Para que não fizesse essa comparação, porque eu sei disso, tá, pessoal?
a espiritualidade hoje em dia, quando fala em espiritualidade, está misturado com essas matrizes religiosas, está misturado com essa espiritualidade de baixa vibração, né? Essas pessoas tendo relacionamento com espírito de baixa vibração. Então, são confundidos, tá, pessoal? Por isso que quando eu falo aqui de espiritualidade, eu sou confundido aí com esses grupos, esses povos aí, tá? Então, eu tenho que ir tirando isso de vocês, que é esse trabalho aí de desintegração do ego, tá? Agora, tudo tem que ser para Deus, né, pessoal? Aí eu coloquei a pergunta, e por que temos que lidar, né, entrar e lidar nesse processo de desapego? Porque esse processo de desintegração é um processo de desapego, tá? A gente é apegado aqui, tá, pessoal? Tem energia, tem coisas aqui que a gente se apegou, tá? Pessoas, coisas, dinheiro, né? Coisas que, né, a gente tá apegado. Então, quando a gente é chamado para esse processo de ir desintegrando e largando aos poucos. Eu sei, é aos poucos, tá? É por isso que aqui esse processo é um processo, é uma jornada que a gente vai caminhando, tá, pessoal? Por isso que a gente não pode olhar a gente tá errando, tá, pessoal? E a gente se culpar, porque a gente entra em outra frequência. A culpa é uma energia muito baixa. A gente não pode fazer isso. A gente errou, tá tudo certo. Vamos acertar agora. É assim que a gente tem que ter a mente. Para a gente não parar. Porque o inimigo quer pegar e a gente nesse calcanhar, tá, pessoal? E a gente se cuidando, tá? Das frequências, das maneiras que a gente se comporta, maneira de falar com o outro. Então, e isso trabalhando, isso é trabalhando a nossa espiritualidade. Orando, pedindo força, né? A Deus para enfrentar essa realidade. A gente saber jogar esse jogo aqui da vida. Esse jogo da vida aqui não é fácil, principalmente para umas pessoas, e principalmente eu nasci aqui numa periferia aqui de Salvador, pobre, né? Com dificuldade de tudo. Então, tem dificuldade, mas agora a gente não vai trabalhar espiritualidade? E aí? Espiritualidade só é para, como que eu estou vendo alguns grupos aí espiritual, só é para os ricos, vai para lugares, paga o curso caro, paga, é só para espiritualidade, é só para essas pessoas? Entende, pessoal? A gente precisa entender isso, tá? Eu estou aqui colocando essas questões para que a gente pense, tá? A gente analise. Porque o próprio Cristo falou, o homem de Deus não é conhecido pelas coisas que ele tem, pelos bens materiais dele. Ele não é conhecido por isso, tá? Conhecido pela sua frequência, o seu comportamento, tá? Ele é conhecido por isso. Eu vou tomar um chazinho aqui, tá? Para minha voz melhorar um pouco, a minha voz rouca. Para a gente começar aqui o nosso estudo, tá, pessoal? Ah, muito bom, graças a Deus, tá? Que ter esse chá. Então, vamos recapitular o que é a desintegração do ego? Ele fala: a desintegração do ego é um conceito psicológico e espiritual que descreve o processo de transformação da nossa consciência. Então, esse processo de desintegração está descrevendo essa transformação que está acontecendo no ego. Pessoal e espiritual. Então, pessoal e espiritual da pessoa. É um fenômeno da alma, então está acontecendo na alma do ser humano, que ocorre quando uma pessoa experimenta a ruptura. Então, o que é essa ruptura? Ou a dissolução, então, está diluindo, né? Da identidade egóica, resultando em uma mudança profunda na forma como ela se percebe e se relaciona com o mundo ao seu redor. Então, com essa ruptura,
é o despertar, né, pessoal? Quando você desperta, aí você entra nessa dissolução, então nesse desintegração, né, da sua identidade egóica. Então, que é essa nossa casca, que é essa identidade, a gente tudo é para mim, é pro eu. Então, essa forma egoísta que o ser humano tá, é a identidade egóica, porque a pessoa está se identificando com o avatar dela, o avatar, o personagem, tá? Aqui é um personagem, pessoal. Um personagem da minha consciência. Samuel, eu encarnei aqui como esse personagem. Como é que se diz? É a minha identidade egóica aqui que eu nasci nessa realidade. Entende? Mas eu não sou isso, tá? Mas a maioria que vocês estão aqui egóicos, você pensa que eu só sou isso aqui. Eu sou uma consciência, vocês também são. Mas às vezes vocês estão dormindo, vocês não sabem disso. Você vê que muitas pessoas, antes de conhecer meu canal aqui, ela não sabia disso, pessoal. Que ela era uma consciência, né? Que ela, o corpo estava atrelado à coisa egóica, né? E agora elas estão aqui trabalhando esse processo dessa desintegração dessa identidade egóica, para ela mostrar a identidade da essência espiritual, que é a verdadeira identidade dela, tá? Esse é o nosso processo do despertar. Então, quando acontece a ruptura, né? Quando você vai despertou, aí acontece essa ruptura para você agora entrar no processo de desintegração do eu. Todos despertam, todos aqueles que foram chamados para fora da religião, para fora, né? Por isso que a palavra eclésia, igreja, significa aqueles que são chamados para fora. Então, você foi chamado, vocês estão nesse processo, né? Você está trabalhando a transformação da sua consciência, trabalhando a sua alma. Então, Deus, Cristo, a espiritualidade está trabalhando aí o seu interior, aonde acontece a verdadeira mudança, tá? Entendeu, pessoal? Então, vamos lá para a quarta parte, né, pessoal? A gente fez a terceira, né? Ontem foi a terceira parte. Agora a gente vai para a quarta parte. Cadê? Aqui. Que a gente tava falando do benefício, né? A gente falou dos desafios que quando a gente entra nesse processo de desintegração, existe o desafio e existe o benefício também. Então a gente parou na expansão da consciência, não foi? Que a gente falou que ao transcender a identificação com o ego, né, com essa pessoa, a pessoa pode experimentar a expansão da consciência e uma maior compreensão da natureza da realidade. Isso pode levar a uma maior clareza, sabedoria e em relação à vida. Então, esse é o benefício, né? Que a gente entra nessa expansão, então a gente percebe coisas que as outras pessoas não percebem. É por isso que a gente sente as energias, tá, pessoal? Mas vamos saber controlar isso aí, tá, pessoal? Porque a gente vai perceber várias energias das pessoas, a gente vai perceber a energia da gente, tá? Mas a gente não pode perceber energia com a forma de acusador, tá? Porque as pessoas estão na frequência dela, praticando as coisas delas, tá? Até ela começar a ter consciência, tá? Você tem que ter essa consciência maior, tá? Quando você chega nessa expansão, tá? Porque senão você vai estar num estado de julgamento. Então você tomou o lugar de Deus. E a gente não está aqui para isso. A gente está aqui para ajudar aquelas pessoas que querem ser ajudadas espiritualmente, tá? Ser ajudada emocionalmente, né? Mentalmente e espiritualmente. A gente está aqui para isso. Eu sou um canal da espiritualidade para isso,
para ajudar vocês nas dificuldades que vocês encontram. Não julgar vocês. Vocês, quando ir crescendo consciencialmente, né? Vocês vão tomando consciência do que é certo, do que é errado, do que verdadeiramente a espiritualidade quer da gente. Então, isso é o seu processo. O meu processo é passar essa informação para você crescer, tá? Entende, pessoal? Então, a quarta parte, vamos lá. Terceiro, né? A terceiro benefício, liberdade emocional. Então, a gente tem, quando a gente está nessa desintegração do ego, né? Tá trabalhando a gente tem uma liberdade emocional. Então, a liberdade das coisas, de não estar apegado a nada, então tá livre. Então, quem é que tá livre? A consciência, seu espírito, tá? Senão você é escravo, senão se a gente tá preso em alguma coisa, a gente ainda é escravo, pessoal. E Cristo veio nos libertar dessa escravidão, tá? E os discípulos, na hora que Cristo falou isso, não entendeu, tá, pessoal? Então, a gente experimenta uma liberdade emocional, que é o quê? O desapego emocional, resultante da desintegração do ego. Pode trazer uma sensação de liberdade em relação às emoções e os eventos externos. Então, os eventos que estão acontecendo aqui. Tinha muita coisa, né, pessoal? Antes tinha muita coisa que mexia comigo aqui nessa realidade que não mexe mais. Coisas agora da religiosidade não mexe mais. Política, né? Futebol também não mexe mais, tá? Música, tá? Eu ouço a música, tá? Com o maior critério, tá? Eu tava até ouvindo umas músicas, né, antigas, tá? Eu procuro essas músicas antigas, tá, pessoal? Que ela tem uma emoção, tá? Eu como músico, eu não reparo só o cantor cantando, não. Eu reparo o cara tocando o instrumento lá, a bateria, a guitarra. Eu reparo lá o solo da guitarra, do baixo, né? O ritmo, a melodia. Eu reparo tudo isso. Então, quando eu estou ouvindo a música, eu fico me deliciando nisso. Nossa, ó o arranjo que o cara colocou aqui nessa música aqui, olha. Então eu fico olhando isso na música, tá? E eu tô vendo aí que tem agora algumas músicas que estão surgindo, tá, pessoal? Por causa que pessoas agora, tá? Tá achando facilidade de fazer uma música, né? Elas estão encontrando um aplicativo que é o IA, né? Ela chega lá e coloca um tema. Eu quero uma música e você faça uma música com esse tema aí. A EA vai lá e faz uma música, coloca instrumento, coloca voz, coloca tudo. E aí a pessoa ali criou a música e aquela música tá tocando. Eu ontem até ouvi aqui passando aqui nas minhas redes sociais aqui, que eu tenho, uma música, eles colocaram lá, música feita por EA. Então, pessoal, isso é um perigo. Por quê? Porque não tem a alma. O ser humano, por exemplo, um compositor lá que coloca, ele está colocando a alma dele. Ele compõe, aí vai lá o músico, ele coloca a alma quando ele está tocando ali. O cantor também quando está cantando. Então, pessoal, quando é gravado, toda a frequência ali, existe alma que alimenta a nossa alma. As músicas foi feitas para isso. E olha o que está sendo levado, pessoal, as pessoas criando música agora com EA, sem alma. Vai ficar sem alma, pessoal, sem vida. Porque o que traz a energia da alma, você vê, por exemplo, eu posso colocar aqui um aplicativo que pode colocar aqui o EA falando essas coisas espirituais para você.
mas vai sair sem alma. Por que, que as pessoas estão escrevendo assim? Nossa, que coisa boa. Por que, que ela está sentindo na alma? Nossa, que coisa boa de se ouvir e tal. Porque está saindo com minha alma. Isso aqui, todo mundo, algumas pessoas estudam sobre isso, tá? Nem todo mundo, né? Essas coisas aqui, isso aqui, mesmo aqui, eu acho que os evangélicos nunca viu a desintegração do ego, tá? Porque isso aqui tem um pouco de psicologia, de espiritualidade junto, tá? Então vocês nunca ouviram isso, mas eu estou ensinando e está vindo com a minha frequência, com a minha alma, que eu estou colocando aqui toda a minha força, minha emoção. Eu sorrio, eu canto, eu choro aqui. Então é isso. E a EA, ele não vai passar isso para você, principalmente através da música, pessoal. Então eu estou achando isso muito preocupante, tá? Porque você vê as pessoas agora não tem mais sentimento de criar uma música, tá? E naqueles tempos dos anos 80, 90 aí, né? Que eu passei a minha adolescência, né? Nossa, pessoal, tem música maravilhosa que quando você toca assim, o instrumento, a batida da música, a voz do cantor, a emoção que ele estava passando ali, tá? E isso alimenta a nossa alma. Então eu estava, e principalmente esses dias, né, que eu arranquei o dente, eu não estava gravando, eu estava ouvindo música, estava ouvindo estudos espirituais. Então eu percebi isso aí, tá, pessoal? Eu falo com vocês, cuidado, não escuta essas músicas por EA, tá? Não escuta, tá? Tá sem emoção nenhuma, tá? Eu, que é da minha época, dos anos 80, 90, né? Esse ano aí, escuta essas músicas, tá? Principalmente as letras maravilhosas e melodia, tá? É bom você escutar esse tipo de música, tá, pessoal? Alimenta a sua alma, traz uma alegria, traz uma sensação boa, tá? Porque agora as músicas que estão fazendo aí é feita pelo EA. Poxa, pessoal, não vai ter alma, não vai ter vida, tá? Então, isso é um perigo, tá? Então, ele fala que é o quê? Essa liberdade, é um desapego. Então, quando você desapegar emocionalmente, né? É o resultado da desintegração do ego. Então, o desapego é o resultado da desintegração do ego. Foi a minha pergunta que eu coloquei lá, que é o quê? E por que temos que entrar e lidar com esse processo de desapego? Porque quando a gente entra nesse processo de desapego, a gente está, é o resultado da desintegração do ego. E pode levar a uma sensação de liberdade em relação às emoções e os eventos externos. Então, os eventos que acontecem aqui não vai mexer muito, você não vai tirar você do desequilíbrio. Entende? Por isso que isso é um benefício para a gente. Tá? As pessoas estão presas nas suas emoções, presas nos seus relacionamentos, presas nas coisas que acontecem, porque ainda falta esse desapego, esse trabalho. Então, por isso que a gente tem uma vantagem, além das outras pessoas. A gente pode ajudar essas pessoas, os problemas emocionais dela, tá? Eu, como terapeuta, eu posso ajudar essas pessoas, porque eu passei pelo processo, tá? Aí ele fala, as pessoas podem se tornar menos reativa e mais capaz de permanecer em um estado de inquam, inquami, in, inqui, inquini, como é? Inquanitidade. Meu Deus, que palavra. Então, permanecer em um estado, né, equânime, que é um estado de neutralidade, um estado de equilíbrio. Nada tira você do equilíbrio, tá? É difícil, pessoal. É difícil esse estado, tá? Essa vibração a gente chegar. Porque a gente ainda está apegado a muitas coisas aqui. E a gente está deslagando. Mas quando a gente
for expandindo, a gente for largando, a gente vai entendendo que aquilo é muito primitivo, pessoal, tá? São frequências muito primitivas e a gente está buscando frequência mais elevada. A gente que é espiritual. As pessoas que não despertaram, pessoal, você vê que ela está buscando frequência de baixa vibração. Frequência bem baixa. Ela está atrás disso aí, né? Elevada por essas coisas aí. E elas caem nessa frequência. Então vai só. Quando cai numa frequência de sofrimento, né? Frequência tão baixa, então a frequência de ansiedade, estresse, como é vazio existencial, depressão. Quando ela cai nessa situação, aí que ela vai procurar sair dessa frequência, vai procurar ajuda. Espero que encontre ajuda, tá, para sair dessa frequência e vocês ir melhorando, tá, pessoal? É isso, tá? Porque tem vezes gente que nem tem tempo disso, tá? Morre na frequência baixa, morre nos seus e aí fica presa. Então, ela perde o corpo, né? E a consciência dela fica presa aqui nessa realidade, no umbral, tá? Esse é o problema, pessoal. A gente está trabalhando para ir se largando disso, para a gente ir passar de fase para outra dimensão, tá? Mas a gente tem que ter a frequência da outra dimensão, tá? Então ele disse, permanecer um estado equânime, de equanimidade, né? Equânime. É aquele estado neutro, estado de paz, né? Um estado, né, de equilíbrio. Que ele fala que é ter serenidade de espírito. Então, serenidade de espírito, calmo, estabilidade emocional. Para manter o equilíbrio mesmo sob a pressão e situações boas e mais. Então, para você se manter ali. Por isso que o benefício de a gente, né, ter essa liberdade emocional que os outros não têm, pessoal. Tá? E a gente tem que até sente o sentimento do outro, né, o sofrimento do outro, para ajudar ele, né? A gente está bem, então a gente está nesse estado para ajudar a outra pessoa, tá? Porque se também você está no mesmo estado, você não consegue ajudar a pessoa que está nesse estado. Então é uma pessoa que está além para ajudar essas pessoas, tá, pessoal? É o nosso aqui, o nosso trabalho, tá? O meu trabalho aqui, tá? Devagarzinho, com a ajuda de vocês, tá, pessoal? Ajuda de Deus, da espiritualidade, a gente tá aqui passando essas informações para que vocês, se vocês prestarem atenção, se dedicarem, vocês vão melhorando, tá? Gente, sério, eu vou assistir o irmão Samuel e tal. Tem pessoas aqui que estão assistindo, então, nossa, que coisa boa, nossa, que frequência. Estão escrevendo aí no meu, como é? Na minha redes sociais, nossa, que coisa boa, nossa, me surpreendeu, hein? O vídeo e tal, eu pensei que não tinha muitas coisas assim boas, não. Então, pessoas que estão escrevendo isso no meu... E eu estou falando, continue nessa frequência, né? Obrigado por você assistir, continue, estão escrevendo isso para as pessoas, para incentivar ela a continuar assistindo meus vídeos, tá? Então, essa série mesmo aqui do Desintegração, assista aí, todos os capítulos. Não tire logo a sua conclusão, tá? Porque eu sei que você tem conceitos religiosos, você tem conceito, né? Crenças limitantes da família, da sociedade, da religião. Então, mas não tire, vá assistindo sem compromisso nenhum. Vá analisando o que eu estou falando, vá analisando a minha frequência, tá? Para depois você tirar a sua conclusão, tá, pessoal? É o que eu falo para vocês que é novo no meu canal, tá? Então, ele fala que é ter serenidade, então esse estado de equanimidade é um estado de serenidade de espírito calmo, estabilidade emocional para manter o equilíbrio, mesmo sob a pressão
em situação boas ou má. Então, mesmo nessa situação de aperto, seja ela boa ou má, você vai manter essa estabilidade, tá? É por isso que a gente tem que estar nesse processo, tá, pessoal? Para chegar nessa frequência. Não é fácil, tá? Porque olha aqui, pessoal, a gente lidar com essa realidade aqui. Cada consciência aqui braba que tem por aqui, pessoal. Então, não é fácil, né? Mas a gente tem esses benefícios por estar nesse processo. Então, todos aqueles que despertaram estar nesse processo, ele passa por esses desafios, mas passa por esse também tem benefício em relação às outras pessoas que não despertaram ainda, tá? Mas que vão despertar, tá, pessoal? Aí ele fala, né? Assim, a desintegração do ego é um processo profundo da alma humana que leva à transformação pessoal e espiritual. Então, por isso que a desintegração do ego é esse processo profundo da alma que está acontecendo na nossa alma, né? Na alma daqueles que foram chamados. Está trabalhando esse processo de desintegrar das coisas que estava pegado, das crenças limitantes, né? Da crença familiar, da crença limitante da sociedade, da religião. Então, estamos nesse processo, tá, pessoal? Por isso que vocês até. Eu tenho gente aqui que ainda vai para a religião dela, tá? Sem problema nenhum, pessoal. Mas ela assiste meu vídeo. Até o momento, né? Já teve algum aqui, até o momento que a pessoa já teve muito conhecimento, já se desapegou de coisa de ir para algum lugar, de ir para a igreja. Eu tenho que ir para a igreja para eu estar com Deus. Ela já sabe que ela já está com Deus. Então, ela viu, essa mesma pessoa tomou uma decisão de não ir mais. Não foi eu que falei para a pessoa, não vá, não vai nisso. Não foi eu que falei. Você viu falar isso aqui? Nunca, tá, pessoal? Eu começo a colocar alguns erros que essas religiões trazem para nossa consciência. Aí é você que decide, tá? Se você quer continuar lá, tá tudo certo, continue. A tua própria consciência vai perceber o erro dos líderes, do pastor. Você vai perceber, isso vai incomodar você. O engano que ele está trazendo. Por isso que teve pessoas aqui que decidiam não ir mais. Porque ela sabe que agora ela é igreja, né, pessoal? Aqui a informação que eu trouxe aqui, ela sabe que é igreja. Ela não precisa ir para lugar nenhum. O que foi colocado por essa matrix religiosa, tá? Que você tem que ir para algum lugar. E alguns espiritualistas, alguns que falam de expansão da consciência, não falam isso para as pessoas, porque eles querem levar também você para o grupo lá, né? Você já está tão acostumado ao grupo, ele quer levar você para o grupo espiritualista, tá? Quer levar você para o grupo porque ele quer vender coisa lá, quer vender curso, tá? Então, esses espiritualistas estão fazendo isso por interesse. Por ele saber que a pessoa não precisa mais disso, mesmo assim ele não fala isso para você. Você já vem do costume do que a matrix religiosa colocou, né? E aí faz com que para que você esteja lá sempre ali no grupo, sempre buscando para ele fazer ali vender curso para você. É isso que está acontecendo, tá, pessoal? E ninguém pode dizer ao contrário, porque está acontecendo agora na nossa realidade. Eu sinto muito, tá? Por essas pessoas quererem fazer você de negócio, de dinheiro, não consegue falar a verdade. Foi por isso, pessoal, que eu não estou vinculado a nenhum grupo desse. Estou abrir o meu canal aqui com a dificuldade. Eu posso ter a maior dificuldade, mas abrir para falar as verdades espirituais para você, tá? Eu vou ter uma reação contrária ruim
o que eu estou fazendo aqui, eu vou ter, pessoal. Tá? Por um certo tempo eu vou ter. Até as pessoas ir despertando e tomando consciência, tá? Aí ele fala que leva à transformação pessoal e espiritual, né, dessa pessoa. Embora possa ser desafiador e desconfortável, também pode trazer uma série de benefícios significativos para, para aqueles que se comprometem com esse caminho. Então, para aqueles que entram nesse caminho, o caminho de Cristo, o caminho da consciência, o caminho espiritual. Ele desperta e entra nesse caminho. Então, ele vai ter benefício, vai ter desafio, mas vai ter benefício também. Para aqueles que se comprometem com esse caminho. Então, aqueles que estão comprometidos, aqueles que estão chamados. Ao desconstruir a identidade egóica, né? Então, ao desconstruir essa identidade egóica e reconstruir uma nova perspectiva mais autêntica e alinhada com a nossa essência, então, você desconstrói a, a identidade egóica e agora você começa a se alinhar com a sua essência, com a sua essência espiritual. Aí a pessoa pode experimentar uma expansão da consciência e uma maior conexão com o mundo ao seu redor. Então, ela vai experimentar, vai estar conectada com as coisas ao redor. Então, quando ela, né, ela desconstrói essa identidade egóica e reconstrói agora uma nova identidade segundo a essência espiritual. Então, segundo a alma divina. Então, segundo a frequências elevadas que você vai transmitir aqui como um filho e uma filha de Deus aqui nessa realidade. Entende, pessoal? Foi por isso que eu falei, é importante, tá, pessoal? A gente buscar a terapia, tá, com os psicólogos, psicanalistas, mas eu aconselhei vocês, tá, principalmente vocês do meu canal, e todo que assistirem, quem estão nesse processo, a buscar um terapeuta, né, energético, um terapeuta espiritual que entenda dessas coisas. Porque não é só desconstruir a parte egóica da pessoa, é fazer a pessoa também a se alinhando com as frequências mais elevadas. É o que eu estou fazendo aqui. A Bíblia vem desconstruindo para você largar o homem do desejo, largar o homem do ego, né? Então, a Bíblia está falando não. Então, quando fala não, coisas que a gente não tem que fazer, é para você largar em frequência dessas coisas. Por isso que pessoas que estão vício, tá atrelada ao vício aqui, ela vê a Bíblia como uma coisa massacrante para ela. Né, pessoal? A pessoa tá vício, então vê uma coisa como massacrante. Mas é o quê? É para ela ir desvencilhando desse ego e começar a se alinhar com a essência espiritual. Então, com as frequências mais evoluídas, que você é um dimensional, que você é um ser espiritual, você é um filho de Deus. É você se alinhando com essa frequência. Tá, pessoal? Então, foi por isso que eu falei que quando a pessoa está nesse processo, é importante procurar um terapeuta energético, espiritual, um terapeuta que entenda dessas coisas espirituais. Porque o que não entende, ele não vai conseguir trazer informações que possa fazer você crescer espiritualmente, melhorar, entender essas coisas. Por isso que aqui, tá, pessoal? Já tem um testemunho aqui, feedback, né, das pessoas, que ela disse que, nossa irmã, quando eu agora assisto seu vídeo, parece que vai encaixando as peças, um quebra-cabeça. É o que faltava. Por isso que essas pessoas agora elas estão mais calmas. Ela entendeu como é que funcionam as coisas espirituais. Porque antes estava confusa, né? Porque estava em grupo religioso,
Tá trazendo confusão, então estava confuso. Então, ela agora eu estou começando a entender, irmão. Agora entenda. Você vai falando, as coisas vai se encaixando. Entende? Então, já teve pessoas que várias, né? Já deram esse testemunho aqui na nossa, no canal, né, pessoal? E eu agradeço, tá? É isso, é o que a gente está estudando, expandindo a nossa consciência, tá, pessoal? A gente precisa fazer isso, tá? Para a gente andar aí nessa frequência, mas é para isso que a gente, principalmente a gente, tá? Que tá aqui, vocês despertam, você tem que andar nessa frequência, tá? Aí o que é que ele fala mais, pessoal? Ele fala, e por que é importante a desintegração do ego? Então, por que é importante a gente passar por esse processo de desintegração do ego? Por que é importante? Vocês sabem responder essa pergunta? É fácil, depois do que eu falei, você não responder? Por que a gente tem que estar nessa? Porque a gente está no processo de transformação da consciência. Se a gente não entra nesse processo, a gente não entra no processo de transformação interior. Que é ir desapegando dessas coisas aqui, da ilusão, que é essas coisas da ilusão da consciência. Entende? Aí ele fala, então, por que o ego, ele fala, então, porque o ego é uma ilusão da consciência. Então, esse ego aqui, essas coisas que a gente está experimentando, é a ilusão da nossa consciência. Essa ilusão acaba, tá, pessoal? É quando a gente, tá? Para algumas pessoas acaba, é quando ela chega à separação do corpo dela. Ela vai para o mundo espiritual, ela percebe que ela não, nada foi dela, ela não pôde usufruir nada, ela ficou apegada às coisas. Então, ela também não fez a passagem para mundos elevados, e aí ficou preso. Então, o ego dela, né, a mente dela fez ela ficar presa às coisas aqui da matéria. Então, por isso que os espíritos ficam aí perambulando. Eles estão aqui querendo interagir com a matéria, mas não pode. Ele perdeu o corpo, ele agora é um ser espiritual. Ele devia continuar o processo dele e da consciência dele. Mas ele está tão por aqui perambulando aí. Por isso que vocês veem aí sempre vídeo aí que aparece aí na internet, assombração, é espírito que fica perambulando, né? Entende, pessoal? E isso acontece, tá? Não porque a pessoa... É porque a pessoa, né, pessoal? Ela não fez a passagem, então ela está perdida. Até o momento de ela ser, né, levada para algum lugar pelos mentores, os anjos, né? Ela ser levada para algum lugar para ela não ficar interagindo aqui com a realidade física. Ela não tem mais corpo. Tem casa que se torna assombrada, né? A pessoa morre dentro da casa e ela nem sabe que ela morreu. Ela está na casa. Então, aí a pessoa, às vezes, aluga a casa para uma pessoa. Quando vê, a pessoa diz, oh, nossa, eu estou vendo armário batendo. Eu estou vendo panela mexendo dentro de casa. Eu não vou querer essa casa é assombrada. Por quê? A pessoa está ali. O espírito daquela pessoa não foi embora ainda, pessoal. E fica ali abusando as coisas. Então, ela não faz mais parte. Então, e às vezes até que a pessoa morreu e não tem nem consciência de que ela agora não tem corpo. Ela agora é um ser espiritual. Tem pessoas que morrem assim, tá, pessoal? Tem nem consciência de que morreu. Oh. tá dentro da casa ainda, as pessoas não vê ela, né? Porque ela é o ser espiritual, ninguém vê o ser, a não ser o cara que é médio, sensitivo, né? Tem a visão espiritual que consegue ver. Mas as pessoas comuns, ela entra na casa aí, aluga a casa aí, ou então vendeu, né? Algum parente vendeu a casa e a pessoa tá lá.
o espírito, né? A consciência da pessoa está lá. Cai mexendo em panela, mexendo. Aí a pessoa diz, nossa, aqui tem um espírito, tem uma sombra, cai fora. Você já viu essas histórias, pessoal? Então, é isso que acontece. Então, porque o ego é a ilusão da consciência. Quando estamos vibrando no ego, temos as emoções de superioridade, orgulho e vaidade. São ilusórias. Então, ele fala que o quê? Quando a pessoa está vibrando nesse ego, né? A consciência dele, né? Está atrelada ao ego, então a emoção dele vai ser de superioridade, ele vai querer sempre ser superior a alguém, orgulho, na vaidade, né? Apegado às coisas da matéria. Então ele vai ser uma pessoa que está vibrando assim, tá, pessoal? Quando você vê as pessoas assim, não julgue, tá, pessoal? A gente que tem já uma visão mais elevada, não julgue, tá? É o momento da pessoa. Você tem que ir, né? Se ela se interessa, ela vê em você, ela se interessa por essas coisas espirituais, você tem que ir introduzindo o conhecimento. Passe o conhecimento. O que você aprendeu aqui comigo, passe isso para ele, né? Ou então, se você não tem, eu tenho vergonha de falar, irmão. Então, passe o vídeo. Assista esse vídeo aqui desse irmão aqui, assista aqui que você para ver aí. Então, faça isso, tá? Não julgue pela maneira que eles estão vibrando, tá, pessoal? Entende? Então, é isso que você tem que entender, tá? Aí ele fala, são ilusórias, ele fala, a pessoa vibra no orgulho, na vaidade, são ilusórias. O ego sempre busca a comparação com o outro. Então, sempre as pessoas, é por isso que tem inveja um do outro. Porque estamos comparando, estamos competindo. Então, por isso que a Matrix quer deixar sempre a gente atrelado nessa frequência do ego. Para quê? Para a gente se degradear com o outro. Então, um disputar com o outro. Eu sou melhor do que você. Então, está sempre um comparando ao outro. Então, isso é uma ilusão, tá? Você está entrando na ilusão e não sabe. Aí ele fala, comparando um com o outro e ser maior ou melhor do que ele. Então, ser maior do que o outro. É complicado, tá, pessoal? Mas é isso, as pessoas estão vibrando aí, tá? Não julgue, tá, pessoal? Estão cegos essas pessoas, estão dormindo ainda, estão inconscientes. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode passar informações para ver se desperta a consciência dessas pessoas, tá? Não julgue ela, tá? É o momento delas, estão no ego, estão fazendo as coisas delas. Então, quer ser melhor do que a outra, quer um degradiano. Então, por isso que todas as compilações que existem aqui nessa realidade, você vê que é uma disputa um contra o outro. Você vai para a escola, você está disputando com o outro. Você vai para a faculdade, está disputando a vaga de emprego um com o outro. Então, isso foi que a Matrix fez para vocês ficarem nessa disputa aí, tá? Então, quanto mais você entra nessa energia de disputa, de briga, de discussão, de isso que você vê, por isso que a, a energia é pesada lá dos políticos, porque estão um disputando com o outro, por isso que é pesado. Então, ali é ego puro, tá, pessoal? Por isso que é um peso muito grande essas coisas aí. Então, já começa desde criança, né? Da escola é uma disputa, então, uma disputa, às vezes você tem um irmão, você está disputando para ser melhor do que ele. Então, é isso, é da nossa natureza, da nossa identidade egóica, tá, pessoal? Mas a gente que é espiritual vai ter que ir se desvencilhando disso. Então, ele fala ser melhor do que o outro, quando na ausência do orgulho ou da vaidade, essas questões não importam. E é essa consciência que é importante atingir. Então, quando você não tem ausência disso, você não tem orgulho, mais vaidade, não está disputando com ninguém,
Você está com ausência desse orgulho, essas questões, mas não importa. Então, é essa consciência que é importante a gente estar atingindo. Se essas coisas não atingem mais a gente, é isso que é importante. É essa consciência, mas que não é fácil, tá, pessoal? Porque essa nossa identidade, essa egóica, ela sempre está levando a gente a vibrar nessas coisas. Vibrar no orgulho, na vaidade, querer ser melhor do que o outro, tá? Então, tudo isso é uma ilusão do nosso ego, é uma ilusão para a nossa consciência, tá? Porque a consciência, ela vai levar para a unidade, é o que Cristo estava falando para os apóstolos. Por isso que a gente tem que amar as outras pessoas, tá? Não se degradear. É por isso que é o mandamento de Cristo. Para a gente entrar nesse espírito de unidade, tá? A gente está trabalhando, tá, pessoal? Não é todo mundo, tá? É bem pouca pessoa. A gente está trabalhando para chegar lá, tá? Com as nossas dificuldades, porque a gente ainda está atrelado a algumas coisas do ego, tá? Então, você vê que a religião ainda vai existir, né? Consciências que vai despertar e vai desprender dessas coisas de dinheiro, sabe? Os valores vai ser outro. Mas, por enquanto, os grupos religiosos estão passando esses valores. De quem tem é melhor do que quem não tem, tá? São esses valores ainda. Porque mesmo essas pessoas estudando sobre essas coisas espirituais estão ainda estão no processo de desintegração desse ego. Então, é por isso que essas coisas egóicas ainda estão no meio espiritual, tá? Mas é um processo, tá, pessoal? Eu estou em um processo, outra pessoa está em outro. E é assim, tá? Aí, o que é que ele fala mais? Ele fala, podemos ser bom em muitas coisas. Ter grande espiritualidade, mas se nos preocuparmos e nos comparar, nos sentir melhor do que o outro, então é ego. Então, podemos ser bons até em outras coisas, né? A gente ser bom até, a gente fala sobre espiritualidade e tudo, né? A gente é bom em grande parte da espiritualidade. Mas se a gente está ainda preocupado em comparar, a gente disputando um com o outro, então isso é ego. Foi o que eu vi aqui uma espiritualista. Não, eu tenho que bater a meta, eu tenho que passar lá o fulano de tal. Então ela falou de uma pessoa que era espiritualista. Então ela disse que tinha que vender, né? Vender curso para as pessoas, mais do que essa pessoa que vendeu o curso. Não, ela vendeu mais de não sei quantos cursos, eu tenho que ser melhor do que ela. Então, no meio, tá, pessoal? No meio espiritualista, no meio de pessoas que falam de expansão da consciência. Por quê, pessoal? A gente não pode julgar essa pessoa, porque essa pessoa ainda está vibrando nisso aí. De dinheiro, de querer vender mais curso do que a outra. Eu vou ser melhor, eu vou me apresentar melhor na espiritualidade. Então, pessoal, a espiritualidade às vezes não está nem com essas pessoas, mas às vezes quem está aí é o ego trabalhando aí. É bem claro, então ele disse, se nos preocuparmos, nos comparar, nos sentir melhor que o outro, então é ego. Então quando você se compara, isso aí é o ego trabalhando em você. E a gente espiritual precisa, tá? Ir desvencilhando disso, tá? Isso acontece, tá, pessoal, no meio espiritualista, tá? Então, por isso que às vezes, tá, pessoal, tem algumas pessoas aqui que ela é da espiritualidade, ela queria falar essas coisas que eu tô falando, mas ela não consegue, mas ela aí tem inveja de mim. E inveja é uma frequência baixa, pessoal. Entende? Isso acontece, tá, pessoal? Mas é isso, é o momento que ela está vibrando, ela começa a ter. De ela chegar e apoiar, de não, é isso aí. E ela fazer da forma dela. Não, vou fazer da minha forma.
Olha aqui como eu estou fazendo da minha forma, pessoal. Tem muita gente melhor do que eu. Se for comparar em vendagem, né? Vendagem em pessoas também, membros do canal dele. Se for comparar, essas pessoas estão... eu não chego nem perto. Mas eu estou fazendo essas comparações? Não, pessoal. Eu estou fazendo a minha parte, a minha maneira. E da minha maneira, as pessoas estão gostando. É tantos que escreveram no meu canal, né? Nossa, que coisa boa! Nossa, eu estou surpreso. Nossa, eu tô... Entende? Então, o que eu estou fazendo da minha maneira, da a minha espiritualidade, com a minha sinceridade, não querendo ser melhor do que ninguém, tá? Porque se eu for querer ser melhor aí do que tem dinheiro aí, tá, pessoal? Do que vende em curso aí do espiritualista, eu não vou ser melhor nunca, tá? Porque eu não tenho a condição física, mas a sinceridade, a palavra, a verdade, as coisas que eu tenho que passar para você, eu tenho que passar isso com isso. Isso que é importante, tá, pessoal? Mesmo que seja em um canal aqui pequenininho, eu gravando aqui com meu celular, que até já está aqui com problema, tá? Eu preciso consertar ele, mas estamos falando dessa espiritualidade, tá, pessoal? Então, se sentir melhor do que o outro, então é ego. Então, o ego está trabalhando, tá, pessoal? Nossa, 60 minutos? 60 minutos só de música. Tá certo, pessoal? Então, vou marcar aqui a gente tá na quarta, né? Quarta parte, agora a quinta parte, tá? A gente vai assim, devagarzinho, quinta, sexta parte. Vamos ver até quantas partes esse estudo vai dar, tá, pessoal? Mas esse estudo é muito profundo, então deve dar muita parte aqui, porque eu vou explicando devagarzinho aqui, tá, pessoal? Porque senão vocês não entendem. Se eu for na velocidade 100, na velocidade 1000 aqui, vocês não vai. O que é que ele falou? Não entendi nada. Então, o processo da gente é a gente entender a espiritualidade, tá? Então, até amanhã, tá? A quinta parte. A gente parou aqui no Então é Ego. Então é ego. Então é ego que está trabalhando na nossa vida, tá, pessoal? Mas aí o que, pessoal? Tá? O ego é coisa normal do ser humano. Mas o ser humano vai entrando em uma frequência tão baixa que depois os espíritos vai começar a influenciar essa pessoa, porque ela está na frequência desses espíritos. Então ela vai ser influenciada para fazer coisas, tá? Até coisas que não era para fazer, e aí essas pessoas fazem, tá? Mas é isso. Agora, amanhã vamos para a quinta parte, tá? E agradecer a vocês que comentaram, vocês novos, vocês que ficaram surpresos, vocês que gostaram do meu vídeo, da frequência que eu passei para vocês, tá? Continue, tá? É a minha, como é? A minha vontade para a sua vida, né? Que você continue. Mas isso é uma decisão sua, tá? Eu não posso interferir na sua decisão, tá, pessoal? Agora eu faço convite. Fique aí, assista meu vídeo, depois você tira a conclusão, tá? Fazer um convite não custa nada, tá? Tô fazendo um convite. Se você deseja, se você quer, Deus, a espiritualidade pode trabalhar na sua vida, tá? Então, agradecer a vocês, tá, pessoal? Agradecer a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!